Muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, gente. Boa noite. Como é que estão todos? Hugo, Muito boa parabéns, noite. primeiramente, viu, por essa iniciativa desse novo projeto. E assim, para mim é uma honra, né, de estar estreando aqui e com tantas pessoas diferentes para a gente poder alcançar e falar um pouquinho sobre, especificamente sobre a defesa do paciente aqui nessa área tão nova, né? Se nós formos falarmos aqui o direito da saúde, o direito médico está aí há 20 anos, é algo muito novo, né? Então, eu acho que nós temos aí muitas questões a serem levantadas. Vamos aguardar o pessoal também questionar, né? É bom um bate-bola, É mas isso sendo mesmo. questionado. É isso mesmo, doutor Ricardo. Então, dentro do projeto, né, como o doutor Ricardo bem falou, do projeto A Palavra do Especialista, eu quero estar trazendo aqui, eu quero ter a coragem, em alguns casos, a cara de pau, de conversar com os grandes especialistas, com os caras top, né? Os caras top de linha ali na sua área de atuação, na sua especialidade. E eu tive a cara de pau, chamei o doutor Ricardo e dei sorte que ele aceitou. Então, estamos aqui. Alegria, viu, doutor Ricardo? Agradeço muito o senhor por ter aceitado o convite para estar inaugurando aqui essa série, essa nova série no canal. A sua experiência é algo, já não é de hoje, né? Pode até dizer que hoje o direito médico está na moda, né? Mas o doutor Ricardo já era advogado no direito médico, já militava em prol do direito dos pacientes há muito tempo, quando ninguém falava nisso, né? Então, doutor Ricardo, conta aqui um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no canal, conta um pouquinho para a gente da sua experiência, como foi que o senhor entrou no direito médico e, mais especialmente, como foi que o senhor passou a atuar, a militar em nome dos pacientes no direito médico. Gente, boa noite. Inicialmente, eu também já reforço, agradeço o convite, doutor Hugo. Doutor Hugo, nós nos conhecemos através de... Eu estava na busca de mais pessoas que pudessem nos assessorar na área de assistência técnica em favor dos pacientes. E aí eu cheguei até o doutor Hugo e nós tivemos algumas conversas e estamos aí com alguns casos em andamento para a gente poder estar trabalhando e verificando a plausibilidade das ações em favor dos pacientes. Pois bem, eu comecei a advogar inicialmente numa área totalmente diversa, né, do direito da saúde. Eu trabalhava com pessoas do ramo agropecuário e dentre essas militâncias um dia surgiu uma pessoa, um determinado médico que precisava de uma advocacia proativa igual nós militávamos. E essa pessoa necessitava dessa advocacia proativa para um determinado hospital. Nessa época eu buscava especializações em outras áreas, né? Já militava na área de processo civil, já tinha especialização em processo civil, direito civil, e por esse convite eu resolvi buscar uma especialização na área de saúde. Fui para São Paulo, fiz EPD com o professor Marcos Couto, de onde eu tive e tenho até hoje vários amigos que vieram lá da Escola Paulista de Direito. E depois eu Que fiz legal, você foi aluno do professor Couto, muito legal. fui aluno do professor Couto. Ele foi meu, como Muito bom. diz, meu mentor, né? E de lá eu tive vários outros amigos que militam na área de direito de saúde. Tenho o prazer de dizer que sou muito amigo do professor Eduardo Dantas, o qual a gente se fala muito também, troca muita experiência. E de lá eu fui para o Instituto de Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, onde eu fiz o curso de atualização em Direito Médico baseado em evidências. E aí, como se diz, vem trazendo as ações. Inicialmente, o meu foco era trabalhar em favor do profissional. E no decorrer desse trabalho com o profissional, a minha esposa, que é minha sócia, ela veio identificando que o paciente ele tinha carência de um advogado especializado em suas ações. E nós verificamos no Tribunal de Justiça que a maior parte das ações de paciente contra profissionais, seja médicos, dentistas, hospitais, o paciente ele perdia a ação, ou seja, tinha um pedido dele julgado improcedente pela falta de um profissional especializado na sua defesa. E aí nós identificamos que os advogados que militavam em favor dos pacientes não tinham conhecimento que fosse complacente
para advogar com as grandes bancas contratadas pelos médicos e pelos hospitais. Aí sim nós decidimos voltar a nossa advocacia para o paciente. E eu acredito que hoje, especializado em paciente no estado de Goiás, nós somos os únicos. Tem outros escritórios que advogam, mas tanto para paciente como para médico. Hoje nós temos essa visão do paciente. E aí, nessa visão de trabalhar em cima do paciente, nós sentimos sempre a necessidade de estar buscando profissionais da área de odontologia, de medicina, para que nos assessorem na assistência técnica. Seja uma assistência técnica prévia, onde nós analisamos o documento de forma inicial, a documentação do paciente, ou seja, uma assistência durante o decorrer do processo, com quesitações, com pareceres, né, com relatórios, e aí também posteriormente nas impugnações dos laudos periciais, advindo dentro desses processos, onde a atuação do profissional médico, do legista, do médico legista ou do odonto também legista, nessa área de verificação desses possíveis, da existência, né, dos pressupostos do dever de indenizar, especialmente da imperícia, imprudência, da negligência, são fundamentais para que nós tenhamos êxito em favor desses pacientes e possamos buscar a reparação adequada. Caí, assim, um pouco de paraquedas dentro da área do direito, da saúde. Trabalhamos também contra planos de saúde, mas como geralmente quem está aqui acompanhando a gente, é algo que nos envolve. É apaixonante, é instigante, saímos um pouco daquela rotina, né, de ações preparadas, tudo que chega é novo, né? Tudo é diferente, não há nada de que seja igual. E aí nós temos esse fascínio, né? E ainda mais trabalhar o direito com a medicina. Parece tão antagônico, né? Mas ela tem tanto entremeio, né, que eu vejo. Tanto é que o primeiro artigo do Código de Ética Médica é vedado ao médico causar dano ao paciente. Então, assim, é tão intrínseco que é desde o início, né? Mas é instigante. E aí eu convido vocês para a gente estar aqui. Inicialmente eu estou querendo, vamos agradecer aí o pessoal. Tem IAD, Dr. Marlon, gente. Vou falar. Eu também participo do IAD, que é o Instituto de Estudos Avançados em Direito, aqui de Goiânia, onde nós temos o núcleo de saúde lá. Dá uma chegadinha lá no Instagram do IAD e vamos acompanhar lá, vamos seguir. E lá tem os núcleos das mais diversas áreas do direito. E obrigado, viu, todos os amigos que acompanham aqui. Fala um pouquinho do senhor agora, doutor, para os meus seguidores, para a gente saber com quem que a gente está falando, quem é o doutor Hugo. Tá joia. Tá joia, doutor Ricardo. Muito grato, viu? Muito legal conhecer mais esses detalhezinhos da história do senhor. Muito legal mesmo. Eu também, sabe, doutor Ricardo, também tenho essa paixão pela medicina e quando eu conheci o direito, eu me apaixonei pelo direito, né? Como é comum acontecer em alguns médicos, né? E quando eu passei no concurso de formação original, eu fiz uma pós-graduação em medicina do trabalho e fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia, né? E estava no meio da residência de ginecologia e obstetrícia quando eu fui nomeado estava no final já da residência, quando eu fui nomeado para o concurso de perito médico-legista da Polícia Civil do DF, né? E aí, estudando para o concurso, eu já me apaixonei pelo direito. Ali eu decidi, não, eu vou ser juiz, eu vou trabalhar com direito, isso aqui é legal, esse negócio de medicina não está com nada, carreira errada, escolhi errado, vou para o direito. E aí, no IML, no trabalho na perícia médica, né, eu descobri que não é bem assim, que a medicina legal, né, ela faz uma ponte a medicina legal e perícia médica, né, especialidade número 36, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ela faz uma ponte maravilhosa entre a medicina e o direito, né? Aí eu pensei, bom, formado em medicina eu já sou, eu não preciso virar advogado, ou virar juiz para trabalhar com direito, eu posso trabalhar com os caras sendo médico, entendeu? E aí foi onde eu fui direcionando, né, a atuação nessa área. Então, assim, foi uma paixão que surgiu mesmo, a paixão pelo direito surgiu durante o trabalho como perito médico-legista da Polícia Civil, né? Foram 11 anos fazendo perícia criminal, né?
estritamente, principalmente a perícia criminal, né? E durante esse período, eu fui chefe da seção de sexologia forense do Instituto e do IML aqui do DF, né? E muito das perícias que a gente fazia eram perícias em ginecologia, obstetrícia, né? Perícias sobre alegado, como eu tinha especialização em ginecologia e obstetrícia, né? Perícias em alegado erro médico em obstetrícia, né? Muitas acabavam indo lá para a gente, acabei pegando também muitos casos de perícias cíveis, né? Nas varas de fazenda pública, justiça gratuita, e ali eu me apaixonei mesmo, gostei, me apaixonei mesmo pela perícia, né? Então, o contato com as demandas em erro médico foram inicialmente pela via criminal, né? E aí, há mais ou menos um ano, eu passei num outro concurso, deixei a Polícia Civil, né? E resolvi aproveitar, né, essa expertise, né? Esses tantos anos de estudo, de aprendizado na área da perícia, né? Resolvi aproveitar esse trabalho, essa experiência, e aí, atualmente, né, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, faço perícia civil, estritamente, né, com enfoque principal nas perícias de alegado erro médico, né? E aí, com o tempo, eu também comecei, concomitantemente à perícia médica, eu passei a fazer também a assistência técnica judicial, né? Eu não tenho, eu atuo também em nome de médicos, hospitais e clínicas, né? Mas também comigo aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu com o senhor, né? Vendo que os hospitais e clínicas, né? Quando a gente pensa que um hospital está sendo processado, uma clínica ou um médico está sendo processado, né? O próprio médico, muitas vezes, ele já é autossuficiente do ponto de vista técnico, né? Técnico, Para fazer a sua defesa, né? Muitas produção de vezes, né? provas, né? Quando o senhor trabalhava com médicos, né? O senhor sentava ali junto com o médico e aí, vamos fazer. Ele explicava tecnicamente ali toda a situação, fazia ele próprio a sua prova, né? E isso é relativamente comum, né? E a gente vê que a parte hipossuficiente, em tese, né? Hipossuficiente nos processos, né? Ela acaba sendo de fato o paciente, né? E então, foi como o senhor também, uma coisa naturalmente foi acontecendo, comecei um indicando para o outro, né? Às vezes, muitos médicos que me conheciam, né? Às vezes, um paciente chegava pedindo um auxílio para o médico, eu não sei fazer isso, mas ó, toma aqui o doutor Hugo sabe fazer, e aí eu Compreendo. acabei entrando para assistência técnica judicial, né? Fazendo assistência técnica judicial para o paciente, também como de uma forma muito natural, como muito parecido com o que aconteceu com o senhor, né? E hoje aqui em Brasília também, também sou um dos poucos profissionais aqui em Brasília que tem essa atuação, né? Que atua também em nome dos pacientes, né? Então, é até uma história bem parecida com a do senhor mesmo nesse sentido, né? Foi parar na defesa do paciente também, de uma forma muito parecida, né? Eu tô só entendendo E aqui onde é que você tá me chamando de senhor aí, mas tudo bem, vamos lá. tá Ai, querendo dizer que é garotão, mas tudo bem, vamos vamos. lá. Gente, Então, olha só, tem uma pergunta aqui que a Tarciane está fazendo, viu, doutor Ricardo? E a Tarciane é estudante de Direito, tá? E ela está perguntando aqui quais são as maiores dificuldades na atuação do advogado na área do direito médico, né? Vamos começar, né? bora, vamos lá? Eu já vou pontuar essa questão aqui para o senhor, né? Na fala do senhor, né? Na continuidade da fala, né? Vamos lá. Se Gente, eu puder dar. O vamos que tem de lá. mais difícil, cara? O mais, a maior dificuldade que a gente precisa de compreender dentro do direito da saúde, né? Eu falo de direito de saúde que a gente abrange todas as espécies de modalidades. É que nós precisamos de ter muito mais bom senso do que os demais ramos do direito. Nós não tratamos ali com uma pessoa que deve um banco, com uma pessoa que está numa briga de família. Ali o paciente ele já chega no nosso escritório com uma determinada ferida, que seja com uma ferida psicológica,
que seja com um exame de urgência negado, uma cirurgia de urgência que ela foi negada, ou ela chega ali com a marca de uma cicatriz indesejada, de uma cirurgia que não foi como ela planejou, né, com um resultado adverso do esperado, ou então essa pessoa ela nos busca lá porque um determinado doente, uma determinada pessoa, ela veio a óbito por uma má prática, uma má conduta médica relacionada a isso. Então, a maior dificuldade é nós termos esse bom senso para que a gente acolha primeiro esse paciente, né? Que eu chamo os meus clientes, são pacientes, todos são pacientes. O meu cliente paciente, e a gente tem essa sensibilidade de analisar a causa com muito cuidado para que a gente não potencialize essa dor que esse cliente ele já nos traz. Passada essa parte, a maior dificuldade para a gente é adentrar aos termos técnicos da medicina, né? E isso, para nós, os advogados, é muito difícil. São muitas siglas, né, que inicialmente você não consegue decifrar, e aí você precisa de estudar, ir para os dicionários de medicina, pedir ajuda para os seus assistentes técnicos, para os seus parceiros. Isso é uma grande dificuldade. Sem contar também a letra fantástica dos prontuários médicos, que são verdadeiros. É muito fácil ali. Quando você tem muita dúvida do que está acontecendo, é mais fácil nós identificarmos essas dúvidas através do prontuário de enfermagem. Aí você consegue entender o que está acontecendo e você consegue direcionar esse norte. E essa dificuldade você só vai conseguir trabalhar essa parte da identificação com a prática, né? Você vai se ambientar, você vai entender os termos técnicos, você vai saber quais as complicações de um determinado má diagnóstico inicial ou de uma entrevista mal feita, como um post que o Dr. Hugo postou há poucos dias, né? A gente consegue compreender isso. É o advogado sair da sua zona de conforto da legislação e começar a compreender o caminho de um determinado atendimento médico. Isso é uma dificuldade. Mas a parte técnica é como se fosse qualquer ramo do direito, né? Como quando a gente sai da parte da medicina, nós vamos aplicar ali o Código de Defesa do Consumidor, vamos ter que conhecer profundamente o Código de Ética Médica, o Código de Ética Odontológica. Hoje a grande dificuldade é você compreender a parte médica e identificar, porque os profissionais de saúde respondem apenas mediante a comprovação da culpa. Se foi uma negligência, se foi uma imprudência ou se foi uma imperícia. E isso aí nós precisamos apontar, pegar o dedinho lá e falar assim, excelência, já que o senhor não entende de medicina, eu vou apontar para o senhor. O erro foi aqui por conta disso, disso, disso e disso. Apenas dessa forma é que nós vamos conseguir materializar essa culpa do médico ou, eventualmente, um dolo, né? Que quase não existe, né? A gente espera que isso não venha acontecer, mas para que a gente tenha sucesso na ação. Então, essa é a maior dificuldade hoje, né? Para que a gente atenda isso. E é por esse motivo que a gente tem que estar ombreados, ladeados por profissionais, tanto da medicina quanto da odontologia, né? Multiprofissionais, né? Multidisciplinas, para que você consiga compreender. Cada um responde no limite da sua atuação. Então, às vezes, a gente vira e fala assim, não, teve um erro médico aqui, ali. Às vezes, não foi bem o médico que errou, às vezes pode ter sido um erro da enfermagem, que aí implica uma responsabilidade do hospital. Então, tudo precisa ser delineado. E aí é onde eu sempre falo, nós precisamos de ter responsabilidade antes de entrar com ação por suposto erro médico, porque pode ser que a pessoa seja um excelente profissional. E ali ele teve um deslize, uns 5 minutos de bobeira, e ele vai responder dentro daqueles limites ali. Ele não vai deixar de ser um bom profissional. Porém, uma ação dessa pode devastar psicologicamente um profissional de saúde. É aí que nós temos que ter essa responsabilidade na apuração de uma suposta culpa. Já muito bem ponderadas essas palavras do senhor, né?
num ponto, né? O senhor tocou num ponto que é um ponto muito nevrálgico, né? É, inclusive um princípio bioético, né? Um princípio da bioética, que é o princípio da não maleficência, né? O princípio de não aumentar a dor, né? De quem sofre, né? Então, achei muito bem pertinente quando o senhor falou que quando o paciente procura, né? Um paciente que se sente lesado, né? Procura o advogado, né? Ele traz uma carga de dor muito grande. É um paciente que tem ali um dano físico evidente, né, ou perdeu um familiar, naturalmente um paciente que sofreu um dano muito grave, Já né, vem abalado, né? está abalado. Junto com isso, ele tem uma sensação de injustiça, que isso é uma coisa assim muito talvez tão dolorosa quanto o dano em si, é a sensação de ter sido abandonado, a sensação de ter sido injustiçado, a sensação de não ter sido cuidado como deveria ter sido cuidado, né? Então, todo paciente que chega para o advogado, né, ele já chega desse jeito, né? Ele já chega com essas duas dores, no mínimo. No mínimo, essas duas dores o cliente, o paciente que procura o senhor tem, né? E então, ter essa sensibilidade, como o senhor falou, para acolher esse paciente, né? E executar aquele aforisma latino, né? Primo non nocere, né? Em É, primeiro lugar, não aumentar o dano. Isso é, aí é uma perspicácia que o advogado precisa ter. Depois desse acolhimento, né? Fazer uma avaliação muito detida, né? E aí é onde entra a importância, né? De ter uma boa equipe técnica assessorando, né, para poder fazer uma investigação bem detalhada mesmo do caso daquele paciente, né, para saber se de fato aquilo ali que ele pensa ele que relata, né? aconteceu, né, se aquilo que ele relata, se de fato é aquilo mesmo, se de fato aquilo ali está transcrito no prontuário, se de fato o prontuário reflete aqueles erros de conduta que o paciente alega, né? Então, isso aí é muito importante ter essa sensibilidade e esse aparato técnico, essa experiência para poder reconhecer isso aí, né? Por que eu digo isso, né, doutor? Porque uma coisa que é desastrosa, que sinceramente é desastrosa para esse paciente que já tem essas duas dores muito grandes, né? É ter Com ainda a procedência. sua dor negada perante o Poder Judiciário. É o culminar de uma tragédia assim, pessoal, né, na vida do indivíduo, né? Se além de sofrer um dano, além de se sentir abandonado ou maltratado pela equipe de saúde que deveria, né, em tese, tê-lo acolhido, né, ainda chegar perante o judiciário e ter o seu direito negado, ter a sua tese indeferida e às vezes ter que arcar com honorários pesados de sucumbência, é uma tragédia muito grande para essa pessoa. É Então, esse muito. cuidado é fundamental, né? E para a gente Esse cuidado também, que o advogado tem no início, né? e para a gente também, advogado, quando a gente trabalha na área, eu vejo aqui que nós temos vários colegas entrando, sempre aqui com o signozinho do ADV ali, o nosso sufixo ali. Isso aí faz parte da nossa análise de risco, né? De nós, advogados, estarmos trabalhando, de nós estarmos investindo o nosso tempo, investindo a estrutura do nosso escritório em algo que será valorado, né? Que nós vamos ter um resultado positivo. Então, isso aí faz parte da nossa análise de risco. E termos a consciência de que um processo desse ele não pode ser, de maneira alguma, uma aventura jurídica, né? Eu prezo muito por isso. Mas nós temos que, para isso, nós temos que fazer, às vezes, o que não foi feito na parte médica. Uma boa entrevista, uma boa ação do termo de consentimento informado, esclarecido, verificação do contrato, o que foi feito. Hoje mesmo, eu estou em análise de um caso aqui onde a paciente pagou por uma abdominoplastia, pagou por diversas questões dentro de uma área plástica, da cirurgia plástica, e nós descobrimos hoje que não foi realizada a abdominoplastia. Então, isso acontece. O paciente ele é vulnerável em relação a isso. Ele não consegue identificar. Quando eu falo que é importante a gente ter uma equipe dentro da nossa uma equipe médica, uma equipe de assistência técnica, há poucos dias atrás, eu até postei no meu feed lá,
nós conseguimos uma liminar para alimentos provisionais de 2 crianças que a mãe veio a falecer de uma... Nossa, agora me fugiu aqui. Mas foi de uma eclâmpsia tardia. Foi uma eclâmpsia tardia. Essa paciente, o primeiro diagnóstico dela, com 48 horas de parto, foi de uma gastroenterolite. Ou seja, uma jeca. Estava lá, jeca. A gente que é advogado, a gente olha aqui lá e fala, o que é jeca? Onde que nós vamos compreender isso? Isso aí, no jargão médico, seria o quê, doutor? Um vírus, uma virose, né? Uma diarreia, algo assim, né? Ou seja, essa paciente foi diagnosticada com isso, foi mandada para casa sem a medicação correta. Essa paciente, ela teve um AVC e veio a óbito. Então, a gente, para poder trabalhar, para a gente se dispor advogado, nós precisamos de ter esse conhecimento. Por isso é que eu sempre falo, a sua área é um possível erro médico, vá atrás de advogados especialistas. Olha o tanto de advogados especialistas que nós temos presente com a gente aqui hoje, né? Pessoas que se especializaram, que conhecem, que sabem analisar um documento médico, um prontuário, uma ficha clínica, um boletim cirúrgico, um termo de consentimento, para que consiga identificar se houve ou não, para que não se mova uma ação indevida. Doutora Diana, que é uma amiga de especialização, né? Ela mesma aqui sempre coloca, na dúvida, sempre verificar a possibilidade de um assistente técnico para assessorar. Ela tá fácil, né? Que o esposo dela é um grande médico, é um grande, me assessora por alguns momentos. Isso aí, ó, uma hora o senhor tem que chamar ele para a conversa de 2 médicos, doutor Alejandro. Então, assim, ela sabe muito bem disso, ele é um entusiasta, um grande estudioso. E aí nós precisamos estar sempre atento a isso mesmo, né? E, posteriormente a isso, nós precisamos de compreender que não existe condenação de espécie alguma sem essa prova. Então, nós não podemos compreender, porque o paciente, às vezes, ele chega lá no escritório com uma ideia pré-concebida. E ele coloca assim, não, mas aconteceu isso, 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 isso. E a identificação e a leitura desse prontuário é para que a gente consiga apontar e comprovar. O que eu vejo muito aqui em Goiânia, às vezes a pessoa entra com ação assim, sem norte. Não, errou, fez aquilo, especialmente na área de odontologia, né? Que você vem ali muito em resultado. Ah, não, porque o implante foi colocado no lugar errado ou o resultado estético não foi o que a paciente desejava. Isso acontece na odontologia, na cirurgia plástica, em tudo. Gente, o conceito de belo é muito subjetivo, né? Por exemplo, eu me acho lindo. Eu me acho lindo. E, assim, aos olhos de muitas pessoas, isso pode não ser uma verdade absoluta, pode ser relativa, mas eu tenho certeza que da minha esposa, da minha mãe, com certeza é uma verdade absoluta. Então, essa questão do belo é muito difícil. Então, às vezes a pessoa fala assim, não tá psicologicamente como eu imaginava. E a gente precisa de ter essa ponderação. Há pouco tempo, e aí nós precisamos também de ser responsáveis com algumas coisas. Há pouco tempo eu atendi uma paciente, e essa paciente, ela reclamava, era uma cirurgia plástica. Ela teve até mesmo uma incorreção que não foi tratada pelo médico, e uma cicatriz de uma abdominoplastia, porém ela reclamava também que os seios não estavam simétricos, que não estavam do jeito que ela gostaria. E olha, aí nós vamos verificar as fotos de antes, depois, como estava atual, e aí a gente precisa também de verificar a conduta do médico. Olha, ela tinha os seios muito bem formados, simétricos, ela era uma pessoa de baixa estatura, tecnicamente não era indicado um aumento de mamas para essa paciente. E depois ela veio reclamar que que o aumento foi muito, que sobrecarregou, que as mamas caíram e que ela estava tendo incômodo com relação a isso. Então, eu acho que esse bom senso precisa de vir tanto do médico para o paciente e do paciente para o médico. Então, nós precisamos de compreender que há pacientes que vêm com um determinado histórico psicológico que o advogado ele não pode, como se diz, entrar nessa onda de que o paciente queria
A e B e às vezes chegou num resultado C, né? Então nós precisamos ter muito bom senso em relação a isso também, para que não sejam manejadas ações de forma indevida em relação a isso. Eu tenho certeza que em termos de perícia, há também muita verificação disso, né? Uhum. Não, com certeza. Tem uma coisa assim, né, que acontece muito, né, doutor Ricardo? Às vezes o paciente, quando a gente fala assim num processo sobre alegado erro médico, né? E eu vou aqui fazer um pequeno parêntese, que isso aqui, toda vez que eu converso, que eu tenho essa oportunidade, eu faço esse pequeno parêntese, né? Eu uso a expressão erro médico porque é uma expressão Popular. consagrada, é a expressão que agrupa nos tribunais, né, os processos, né? O nome técnico mesmo, né? Erro profissional em saúde, vamos dizer assim, um nomezão mais adequado, se fosse ser bem tecnicista mesmo, né? Mas a expressão consagrada utilizada nos tribunais é a expressão erro médico. O STJ ele agrupa as ações com essa terminologia, né? Erro médico. Então eu uso a expressão erro médico, né? Como um gênero, né? Do qual são espécies as diversas formas de erro profissional. O erro odontológico está dentro do erro médico, o erro da enfermagem Tudo. está dentro do erro médico, o erro do administrativo do hospital que não deixou fazer o procedimento tal está dentro do erro médico. Então, assim, para contextualizar, né? Deixar bem claro que quando a gente fala de erro médico, né? Que é como um agrupador jurídico. Então, assim, eu recebo alguns directs, sabe, doutor Ricardo? O pessoal, poxa vida, mas como assim erro médico? Tudo é culpa do médico agora. E não é isso. Eu estou sempre que eu posso, eu explico, né, que isso é um termo consagrado e não necessariamente o erro médico é um erro do médico, né? Isso aí é um primeiro ponto, né? E assim, para que se faça do ponto de vista técnico, né, como regra, né, a regra, né, para que ocorra uma condenação, né, por um alegado erro médico, precisa ser provado três coisas básicas, né? A primeira, que é a mais fácil delas, e isso aí nem precisa muita coisa para isso, isso aí qualquer leigo vê, é o dano, né? Uhum. Então, tem que ter um dano, né? Processo sobre de erro médico sem dano não dá em nada, não tem como dar em nada. Tem que ter ou nem que seja um dano psicológico ou um dano físico, tem que ter o dano, ou o óbito, né? Tem que ocorrer o dano, é o primeiro passo, né? E geralmente é o que motiva, né, a ocorrência do processo sobre erro médico, né? Segundo momento, você tem que ter um erro de conduta, né? Não basta ter um dano. Às vezes o dano ele é uma coisa inequívoca, né? É uma coisa necessária. Um pé gangrenado, por exemplo, você tem que amputar aquela gangrena para você poder curar o paciente. A técnica de execução de amputação está bem descrita nos livros. Se o médico seguiu estritamente o que diz no folhoso, não é? No livrão que ele devia fazer, a conduta está correta, tem um dano ali, né? Que foi a amputação da perna, mas não tem erro de conduta. Então, acabou, não tem processo também, né? Como regra, né, doutor Ricardo? A gente falando aqui na Claro, claro, responsabilidade claro. subjetiva do profissional, né? E um terceiro ponto, que é um ponto importantíssimo, né, nos processos sobre erro médico, é a configuração do nexo, né? Não, ou seja, não basta ter um dano, não basta o médico ter feito bobagem ou ter feito uma coisa indevida ali, diferente do que o folhoso mandava fazer, não basta essas duas coisas, né? Tem que existir o nexo técnico, né? Ou seja, tem que ter um nexo entre o erro de conduta e o dano. Ou seja, aqui tem que ter alguma coisa que, tecnicamente, com base em evidência científica, faça Ligação. a ligação entre o dano e o erro de conduta. E essa ligação ela é feita pelo nexo, né? E é isso que muitas vezes o paciente não entende, né? A parte que ele entende, que é facinho de entender, que todo mundo entende só de bater o olho, é o dano. O dano é fácil de entender, né? E às vezes o paciente ele acha que só porque tem o dano, né? Está configurado o direito dele. Não tem. Já pode entrar com a ação que ele vai ganhar, né? E aí, e o pior, o que mais impressiona, né? É que quem não é especialista no direito médico embarca. Um advogado que não é especialista em direito médico, ele embarca fácil nessa linha de argumentação do paciente, né? Ele verifica ali o dano e ele já entra com o processo. Não, beleza, vamos entrar com o seu processo, nós vamos ganhar, porque seu dano é grave, né? Então, isso é uma coisa Mas que o
paciente tem, né, esse equívoco no pensamento, né, Ricardo? Mas o que a gente observa, o que eu observo muito relacionado a isso, aí é onde a gente, como se diz, a gente separa o advogado especialista do generalista. É porque boa parte das pessoas que se aventuram são advogados com cabeça consumerista, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, Exatamente. o médico, o profissional ali, ele é um prestador de serviço, vai no artigo 14 ali, no artigo 6º, é a inversão do ônus da prova. Não, gente. Dentro do direito da saúde, nem sempre há a inversão do ônus da prova. Beleza, a gente concorda que o paciente é hipossuficiente tecnicamente na produção da prova. Sempre haverá? Não, não sempre haverá. Por isso que todo advogado deve, na petição inicial, já requerer a inversão do ônus da prova e justificar o porquê que deseja. Tecnicamente, quase todos os processos devem. Formalmente, nem todas as vezes há inversão do ônus da prova. Olha que fato interessante no processo que eu trabalho aqui. Operação de amidalectomia. O paciente era um fonoaudiólogo. Caramba. Paciente fonoaudiólogo. Esse paciente, e um das nossas argumentações é a ausência de termo de consentimento informado e esclarecido. Tá? Para a gente levar o processo para a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque o paciente não foi informado de todos os riscos da cirurgia. O que aconteceu com esse paciente? O paciente, ele teve uma parada cardiorrespiratória no pós-anestésico. Quando o juiz não me deu a tutela de urgência para fixar alimentos no valor de 7 salários mínimos enquanto o processo durar, para a esposa e para o filho, ele já inverteu o ônus da prova. E houve um recurso de um dos médicos dizendo que não poderia haver o recurso, ou inversão do ônus da prova, por conta da ausência de informação do risco da cirurgia, porque ele era um profissional de saúde da área de fonoaudiologia. E o Tribunal de Justiça entendeu que não, que ele tinha conhecimentos técnicos da área dele de fonoaudiologia, mas ele não tinha de anestesia, que foi onde aconteceu o problema, e por isso manteve a inversão do ônus da prova. Então, quando a gente diz, né, para os profissionais, quando eu falava, né, que advogava para profissionais, que a gente precisava de fazer um termo de consentimento mais específico possível, eles entendiam... Ninguém dava moral. Ninguém dava moral. Hoje, se me perguntar, eu falo assim, não, documentinho indispensável. Ele está ali bem descrito no artigo 22 e no 34 do Código de Ética Médica, né? Que o 22 é específico, mas o 34 fala que o médico tem que ser claro no prognóstico, né? No antes, no durante e no depois, né? E deixar o paciente informado, a autonomia dele. E aí eles achavam que isso não era importante. Então, essa inversão nem sempre ela é automática. E aí é onde eu vejo que os profissionais que não tinham capacidade, eles pecavam e aí a ação tinha um fim não desejado. Mas há poucos dias atrás, vou compartilhar... Vamos só dar uma olhadinha aqui, tem gente fazendo as perguntas aqui, depois eu vou compartilhar o que nós dois conversávamos. Tá, joia. O paciente passou por perícia médica pleiteando pensão por morte de pai médico. Pensão, morte, pai médico. Acontece que a perícia reconhece a incapacidade laboral, mas a alegação de que não foi comprovada a incapacidade antes do óbito. Qual o possível recurso? Vixe, nós estamos falando de incapacidade laboral, né? Assim, necessariamente, a prova ela vai ter que ser, aí, no caso, testemunhal, né? Através de documentos prévios, documentos médicos, exames. Tem que trabalhar num conjunto fático aí, probatório, de quando essa pessoa ainda ela era ativa, né? Então, se houve algum afastamento de INSS, se houve relatórios médicos, se houveram relatórios médicos, aí é juntar prontuários de todos os atendimentos por onde esse paciente ele passou, né, durante esse percurso aí de tratamento dessa possível incapacidade, para que se verifique. Perícia indireta, né, doutor? O senhor que é o mestre da perícia. Certeza. Perícia documental, viu, gente? Quando a gente fala perícia indireta, é apenas a análise de documentos, né? Perícia direta, a gente vai lá e pega no corpo dele ali, no nosso paciente. Tem um negócio interessante, ali. né? Diz aí. Tem um negócio interessante que eu sempre que posso também, eu tô procurando explicar, botar os pingos nos is, sabe, doutor Ricardo?
que o Conselho Federal de Medicina, assim que saiu a resolução autorizando a telemedicina, né? Na sequência saiu uma resolução do Conselho Federal também, falando que é vedado a realização de teleperícia, né? A perícia à distância, né? E aí, sem maiores detalhes, assim, é uma resolução bem curtinha, teleperícia não pode, né? E aí, entra uma situação complexa, né? Porque e como é que faz no caso de um paciente que já morreu? Às vezes então quer dizer que eu não posso fazer uma perícia de um caso lá do Rio Grande do Sul de um paciente que já morreu. É claro que eu posso, por quê? O paciente já faleceu, a perícia vai ser toda baseada em documentos, isso aí não é teleperícia. Indireto. A teleperícia que o Código de Ética, que a resolução do Conselho Federal de Medicina Nós temos fala, aqui, é né? especialmente em relação à avaliação de capacidade laboral. Você não pode dizer se uma pessoa está apta ou não para trabalhar, se ela tem ali qual é a quantificação e extensão de um dano de uma pessoa que está viva, bem andando, sem ver e examinar diretamente a pessoa. Isso é óbvio. Mas, meu amigo, a pessoa faleceu, aí você vai aos meios de prova auxiliares, você vai usar a prova indireta, né? É mais A chamada difícil, prova mas é indireta de possível. documentação. Exatamente. E aqui, doutor Ricardo, eu vou pegar uma pergunta aqui que eu prometi para ela que eu ia responder uma pergunta para ela. Vou responder uma pergunta aqui da doutora Thaís Inácia, tá? A doutora Thaís Inácia é advogada lá em São Luís de Montes Belos, inclusive é presidente da subseção da OAB, minha prima e grande amiga, tá? E ela fez uma pergunta aqui, uma colocação aqui que eu acho muito interessante, e essa eu vou colocar para o senhor responder, e se vira com essa, doutor Ricardo. Ela colocou aqui. Mas a cirurgia estética, como regra, ela não é um procedimento de resultado. E aí, doutor Ricardo? Vamos lá. Primeiramente, eu gosto demais de São Luís de Montes Belos. A doutora Thaís, eu não a conheço pessoalmente, mas eu já vi a movimentação dela lá dentro, a subseção lá é muito organizada. Tenho grandes amigos lá, a doutora Jaqueline Camargo, arquiteta. E eu agradeço a pergunta. Doutora, regra geral, sim. Né? Regra geral, nós temos que entender que seria um procedimento de resultado. O que eu sempre coloco nas minhas petições, ninguém faz um procedimento estético para ficar mais feio. Né? Isso aí, ninguém vai se sujeitar a fazer um procedimento estético, passar por um pós-operatório complicado para ficar pior do que era. Né? Às vezes não fica tão melhor como deseja, mas ficar pior não pode. Então, assim, regra, sim. Que se adota como regra geral? Procedimentos estéticos, puramente estéticos, resultado, responsabilidade objetiva do médico. Cirurgia plástica, reparadora, né? Pós-emagrecimento, pós-cirurgia bariátrica, aí a gente não se fala em resultado, que seria reparadora. O que é muito importante hoje, que a gente sempre verifica e nós precisamos ficar atento, é o seguinte, que esse mesmo canal que nós estamos usando aqui para fazer uma live, que são redes sociais, ele pode ser um grande instrumento de promessa de resultado de médico. Então tem médico que vai lá, fica postando lá o resultado da cirurgia, o nariz bonitinho, eu consigo fazer isso e tal. Quando você se compromete a esse resultado, a responsabilidade ela é objetiva, tá? Eu já tive vários casos julgados, inclusive recentemente aqui em Goiânia, onde redes sociais, onde que você capta clientes por um resultado exitoso que você consegue reproduzir, né? Isso aí serve como uma promessa de resultado e a responsabilidade do médico é objetiva. Aí inverte onde da prova, o médico tem que falar assim, peraí, eu não errei não. Fica um processo muito mais fácil para o advogado. Mas, em regra geral, é de resultado. Excepcional, a gente trabalha com a parte da responsabilidade subjetiva. Obrigado, doutora. Vamos lá, doutora Renata Bernardes aí, já captou? Davi, tô vendo aqui a pergunta da doutora Renata. Olha, essa pergunta é massa, hein? Doutor, posso arriscar nessa aqui? Pode, vamos lá. Essa tá difícil, hein? Olha só. A doutora Hematoma Renata peridural. Bernardes perguntou, né? Complicações raríssimas, como um hematoma peridural, né? Essa complexa aqui, tá bem técnica. Essa aqui Sim. eu vou A gente começar. tem que esmiuçar para o pessoal também. Explicar o que é. Tá, joia.
um hematoma peridural, né? A conduta inadequada em identificar a complicação dentro das horas de ouro pode Ó, configurar erro médico. Então, vamos aqui para os conceitos, né? O hematoma epidural, ele é uma complicação anestésica, né? É uma complicação para as anestesias peridurais, né? Especialmente, né? Você faz ali a punção, né? Na região lombar, injeta o anestésico e tira a agulha, né? Utilizada para punção. Mas em alguns casos acontece uma complicação prevista da técnica, né? E aí acontece um extravasamento de sangue na região, forma um hematoma. E esse hematoma pode comprimir medula. a medula nervosa na região, né? E existe, né, um conceito para essas circunstâncias, né? Chamado, no inglês, é o golden hour, né? Hora de ouro, Hora em de ouro. tradução em português, né? É uma hora, né, que você tem para poder fazer a identificação precoce dessa complicação, né, dessa complicação que está prevista no livro, não tem problema. Só se o cara faz anestesia, é possível, é rara, uma complicação rara, é menos, é bem rara mesmo. Número exato, estatística eu não tenho aqui, eu tenho que ir no folhoso para olhar, mas é uma complicação rara, mas é sujeito a acontecer. E pode acontecer com qualquer um. E o fato de acontecer não implica em erro, não quer dizer que houve um erro. Muito pelo contrário, está descrito na técnica. É uma complicação rara, mas está sujeito a acontecer com qualquer um e só acontece com quem faz. Se não operar, não acontece. Se não anestesiar, não tem risco de acontecer. Quem faz está sujeito. Agora, onde é que isso aqui é sujeito virar responsabilidade do médico? Se ele não faz o acompanhamento adequado, se na recuperação pós-anestésica ele não faz os testes de sensibilidade neurológica, se ele não acompanha adequadamente a recuperação ali no pós-anestésico. Por quê? Se esse paciente ele está voltando, começa a recobrar consciência, está vindo, está bem, sinais vitais estão bons, e esse paciente persiste com déficit motor e sensorial nos membros inferiores. Opa, peraí, será que não aconteceu aqui um hematoma? Vamos explorar a região, vamos observar, vamos fazer uma ultrassonografia, vamos usar o método de investigação adequado para poder diagnosticar tempestivamente, intervir, drenar o hematoma a tempo e evitar a complicação a complicação permanente decorrente da compressão medular, né? Então, o erro não está em acontecer o hematoma. O erro está em não realizar a vigilância adequada e não realizar a identificação tempestiva da complicação e não abordá-la no tempo correto. Então, nessa circunstância, viu, doutora Renata, onde, viu, doutor Ricardo, eu enxergo, né, aqui da parte estritamente técnica, né, a possibilidade de uma condenação para o profissional anestesista. E eu vou É por aí além. mesmo? Eu vou além. O que nós precisamos de entender, que pouco existe, é a consulta pré-anestésica, onde o médico tem a obrigação de indicar ao paciente essas possíveis complicações e ele colher dela o termo de consentimento informado sobre anestesia, onde deve constar isso. Ou seja, a falta de informação, com certeza haverá sim a responsabilidade do profissional. Acho que nosso horário vai vencer, né? Oh, vamos ver se a gente pega pelo menos mais uma aqui? Vamos. Ó, olha só. Muito legal. Olha aqui a pergunta, né? Vamos fazer mais essa aqui para a gente terminar, tá? É, Olha só, a derradeira pergunta que acabou de chegar aqui. Toru, é possível um parto cesáreo haver perfuração do colo transverso? Chegou esse caso para mim. Está aqui, advogando direito da saúde, né? Eu ainda não conheço a senhora pessoalmente, viu, doutora? Mas vou responder aqui da uma parte técnica aqui, colocar para o doutor Ricardo fazer as considerações jurídicas e a gente concluir, tá bom, doutor Ricardo? Já estamos indo aqui para a nossa hora, né? Vamos. Então, olha só. Rapidamente. Veja bem, doutora, tem que ver quais são as circunstâncias. A princípio, só de bater o olho,
parece assim um erro meio grosseiro, sabe, doutora? Parece aqueles errão assim bem feioso mesmo, entendeu? De bater o olho assim, de primeira, entendeu? A uma análise preliminar parece um erro bem grotesco mesmo. Só que a gente tem que ver que existem algumas fatores, né, que podem eventualmente estar explicando isso aí, tá? Vamos lá, eu fiz, né, residência de ginecologia e obstetrícia, eu vou te falar uma coisa. Você pega ali vai fazer uma cesariana numa paciente que já está na quarta cesariana, na quinta cesariana, sabe? O paciente já fez diversas cirurgias abdominais, às vezes já fez até uma abdominoplastia, que tem aquela tem uma expressão, né, que a gente usa, né, na cirurgia, tem aquela chamada pelve congelada, né, o abdômen congelado. É aquele abdômen cheio de aderências, cheio de lises, né? Aí, doutora, rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Tecnicamente é muito complicado, é complexo. As estruturas elas estão aderidas, não é aqueles planos anatômicos bonitinhos do livro que você vai lá, entra e faz a cirurgia, né? Opa, a doutora colocou aqui. Aí, ó, Oh, já primeiro filho, 25 anos. primeiro filho, 25 anos. Ó, já fica com mais cara de erro feioso, sabe, doutora? Desde que essa paciente já não tivesse o abdômen manipulado previamente, sabe, doutora? E não é só a cesariana, né? Tem outras cirurgias abdominais, né? Que se essa paciente tiver feito pregressamente, também podem causar esse abdômen congelado, né? E dificultar muito o procedimento cirúrgico. Em alguns casos, fica muito difícil mesmo, sabe, doutora? E aí, então é possível sim, mas é o tal negócio, né, doutor Ricardo? Uma coisa que eu costumo dizer muito, né, aqui no direito médico, né? É um tipo, eu não sei, eu vou falar da minha parte aqui da perícia, né? É um tipo de. E eu imagino que deve ser para advocacia, deve ser a mesma coisa, né? É um tipo de perícia muito artesanal. Não tem, assim, aquela receitinha de bolo, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copia e Na cola que minha, serve na minha caso, mas opinião, pega o é prontuário, muito pega artesanal. tudo, passa por um profissional da estirpe do Dr. Hugo, pede para ele um relatório médico, verifica se isso foi colocado dentro do boletim cirúrgico, se houve a verificação disso certinho, porque às vezes houve a perfuração, ele não viu. Se ele não viu, possivelmente é sim um erro. Então, eu pediria primeiro um parecer para um profissional, um legista, e aí, de posse desse documento, sim, a gente verificaria como está delineado, e aí eu entraria. Se eu tivesse a Aí, segurança através desse documento. e entra de novo aquela situação, né, doutor Ricardo? Às vezes, até fazer a perfuração intestinal nem é um erro tão grosseiro, a depender da circunstância, né? Agora, como o doutor Ricardo falou, não reconhecer que aconteceu e não intervir tempestivamente, né, e não ter orientado previamente a paciente sobre o risco, aí é onde é possível tá pegando o profissional pelo pé, né? Doutora Diana aí falando, ó, Mas teve um caso idêntico de paciente de 26 anos, primigesta e com aderência que houve perfuração. Adivinha? 5 lipos. Então, tá aí. Tá vendo? Então, são casos, né? A gente precisa de você vê que ponderar. não é incomum, né, doutor Não Ricardo? é incomum, mas a gente precisa de ponderar. Gente, Então é isso. eu acho que Ricardo, está dando nosso tempo aqui, né? tá, gente, mas antes de tudo, eu acho que a gente precisa de ter assistência, a gente precisa de ter responsabilidade, utilizar bem o seu assistente técnico para que dê segurança, tanto para o profissional como para o paciente, para que ele tenha uma ação proveitosa e ele venha desfrutar de um resultado positivo. E isso aí, resultado positivo, não é bom só para o paciente, não, é para a estatística nossa mesmo do escritório. Doutor, eu agradeço muito, acho que deve estar batendo o tempo aí. Meu Instagram todo mundo pode ver, mas é ricardomendonça.dv. Estou disposto para a gente trocar ideias, para a gente conversar mais sobre isso. Acompanhe a gente lá no IEAD e tenhamos responsabilidade. O direito médico, o direito da saúde, ele é fascinante e está aberto aí para todo mundo, e a área do direito do paciente ela é pouco explorada. Se atentem a isso. Isso aí. Então, doutor Ricardo, ó, mais uma vez aqui, de coração mesmo, viu? Agradeço mesmo pelo senhor ter aceitado o convite, ter estreado aí. Achei uma entrada com o pé direito mesmo aí, abrimos com chave de ouro esse novo quadro aí do canal. Agradeço muito mesmo, viu, doutor Ricardo? É uma honra poder ter
ter conversado com o senhor aqui essa noite, tá bom? Nossa Eu fico parceria está aí lisonjeado. Falando desse para jeito, muitas. eu até acredito que eu sou bom. Mas eu agradeço. A honra ela é minha e está aberto. Vamos fazer mais vezes, vamos trazer, vamos pegar um dia só de caso prático, vamos conversar, Vamos, trazer o vamos. povo para A gente tem. trazer as dúvidas, né? Para É gente isso aí. estar É isso conversando mesmo. sobre isso aqui e às vezes também ajudando outros profissionais que às vezes não tá com esse tino aí para a gente poder estar dando dicas aí para ter uma advocacia de sucesso. Certinho? É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Fique E, com Deus. e eu Pode estou aqui falar. também, ali no perfil, né? Eu tenho um perfil também no Instagram, hugocastro.perito, né? Lá a gente está sempre publicando também, né? Informações a respeito do direito médico, da medicina legal e da perícia médica. Então, se você gostou, acompanhou aqui a nossa live, estamos aí à disposição também e vamos fazer mais vezes essa conversa aqui, viu, doutor Ricardo? Falou, gente. Ó, saudade de vocês aí, os amigos nossos de pós-graduação que ficam falando aí. Saudade também. Passando essa pandemia aí, vamos ver se vocês vão vir aqui no Goiás, né? Porque o pessoal vê que aqui não é Ô, tão caipira ô, quanto vocês saudade. Eu dizem, sou né? daí, viu, doutor Eu Ricardo? sei, Saudade aí ué. com a pamonha, viu? Bom, amo pamonha no chuvinha dessa que tá, hein? Nossa Senhora. Não, Tchau, não, gente. Com Deus. Obrigado. Até. doutor Ricardo. Um Tchau. abraço, até mais, pessoal. Obrigado aí a todo mundo pela presença.